mais um episódio de O que você precisa saber, com a doutora Márcia Umbelino. Um espaço que ela abriu para que vocês pudessem tomar conhecimento da maioria das dúvidas e dos problemas, de tudo o que acontece hoje no mundo e que a gente precisa saber. Antes da doutora Márcia começar a falar com vocês, eu quero falar sobre um evento que vai acontecer no dia 29 de abril, das 18 às 20 horas, onde o tema abordado será: será que o amor vence o medo? Esperamos vocês lá e boa palestra com a doutora Márcia. Doutora, nós hoje vamos falar sobre ferritina, sobre as dúvidas que as pessoas têm, e a senhora vai explicar para nós. A gente teve a ideia de falar sobre alteração de ferritina e da esteatose hepática, né? Porque é uma doença que até bem pouco tempo não se falava quase sobre ela e por isso não se tratava, não se sabia qual seria a evolução da doença, mas hoje a esteatose, que é a gordura em volta do fígado, de maneira muito simples falando, ela é a maior causadora hoje de transplante hepático. Já não é mais a causa alcoólica, nem por hepatite C, e sim por alteração desse depósito de gordura no fígado. Esse depósito se faz quando nós não praticamos exercício físico, quando a gente tem diabetes, se a minha alimentação sempre eu faço picos glicêmicos, por exemplo, eu ingiro doce à noite, excesso de frutas, que vão gerando essas alterações glicêmicas do açúcar no sangue, que uma parte muito importante desse depósito de açúcar é feita dentro do fígado. Então, o que o corpo faz? Ele estoca energia através dos triglicerídeos, lá nas células de gordura, nos adipócitos. E depois, quando eu vou recrutar e necessito de uma energia pronta, o fígado vai lá, recruta aquela forma de energia de glicogênio e coloca em atividade. Então, quando a minha capacidade de produção energética, da necessidade de eu gastar energia, está aquém daquilo que eu estou ingerindo de calorias, eu vou ter que depositar em algum lugar, se eu não consigo queimar. Perfeito. Aonde eu vou depositar? No fígado. Existem 3 graus da esteatose, né? Leve, moderada, grave. Hoje a gente pega no consultório muitas pessoas já entrando num quadro de esteatose moderada, que a gente não sabe se esse paciente já vinha com um quadro de esteatose, que a gente consegue diagnosticar num simples exame de ultrassom. Mas muitos dos pacientes não receberam tratamento, porque, como eu falei, até bem pouco tempo tinha médico que tratava, tinha médico que não tratava. A gente não sabia qual eram as consequências desse aumento de gordura no fígado. Hoje em dia a gente já sabe, né? Então eu posso evoluir no primeiro momento para uma hepatite, tá? Depois eu posso evoluir para um quadro de cirrose, que é quando esse fígado já não está funcionando de maneira correta. Tem partes que estão fibrosadas e não estão funcionando. E tem um exame, além do ultrassom, uma vez que eu diagnostique essa gordura em volta do fígado, eu posso identificar o grau de comprometimento desse meu fígado. Porque antes de eu alterar o resultado dos meus exames do fígado no exame de sangue, que a gente chama de hepatograma, eu já tenho essa lesão celular. Então, como é que eu posso fazer uma prevenção para saber se aquele meu paciente é um paciente que eu tenho que ser mais ativa no tratamento dele, porque ele vai evoluir para um quadro de cirrose, por exemplo. Se chama elastografia hepática. Então, a gente já tem exames para dimensionar o tamanho do problema, porque é um problema. Com certeza. Doutora, as pessoas perguntam sempre, né? Sobre a pessoa sente alguma coisa quando ela está com esteatose? Ela tem algum sintoma? Na maioria das vezes o paciente não sente nada, mas pode sentir uma dor do lado esquerdo, né, aqui debaixo da costela, que é a altura ali de fígado e vesícula. Tem pacientes que começam um quadro com uma fadiga, características às vezes de fadiga hepática, que é uma fadiga bastante intensa e que você investiga muitas coisas e às vezes você não acha a alteração que está lá no hepatograma. Enjoo em alguns pacientes, mas o problema é que ela, na maioria das vezes, é silenciosa. E nós temos o hábito, né, de como a medicina ocidental ela é muito mais no tratamento de doença do que na prevenção. Verdade. Muitas vezes, quando não tem alteração no exame de sangue, o paciente não tem queixa nenhuma, nós médicos não tratamos. Né? Porque também o paciente acha que ele então não tem mais, não tem nada. Ele não tem nada.
Isso é comum de ver. É muito. E, por exemplo, o impacto da esteatose a ponto de comprometer um fígado para que eu chegue num transplante hepático, e a gente não tem transplante nem fígado para todo mundo, não é isso? Certo. É, porque você tem ainda os pacientes com hepatite C, os pacientes com outros tipos de hepatite fulminante, né, viral, e aí você vai disputar isso com uma doença metabólica, porque a esteatose é uma alteração do seu metabolismo, né, e essa gordura em volta do fígado gera processos inflamatórios no próprio fígado, que aumenta a ferritina. Então, a grande maioria das alterações relacionadas a aumentos de ferritina está muito mais relacionado a essa gordura em volta do fígado, a essa alteração metabólica, do que qualquer outra explicação. Então, eu posso aumentar a ferritina. E para que eu tenho a ferritina? A ferritina é uma proteína que transporta o ferro. Sim. Então, sem ferritina, não adianta eu ter ferro, porque eu não tenho transporte. Certo. Então, esse excesso de transporte de ferro para o fígado, porque o fígado não está suportando mais esse excesso de ferro, pode gerar ferritina alta, mas não é a causa nos dias de hoje, tá? Não é excesso de ferro, da ingesta ou da nutrição. Na nutrição também pode ter excesso. Pode ter excessos, né? Se eu de uma hora para outra tô anêmico, e aí eu começo a usar ferro de forma oral, mas muita carne, muitos alimentos verdes escuros, eles vão dar oferta de ferro. E aí eu não tenho para onde levar, vou depositar onde? No fígado e no cérebro. Ou existe uma doença metabólica de tendência familiar que tem a ver com o aumento de ferro, que chama hemancromatose, mas isso é raro, tá? Então a ferritina, muito mais processo inflamatório, muito mais relacionado à esteatose, mas pode estar aumentado quando eu tenho infecções crônicas, quando eu tenho uma infecção aguda, pode aumentar minha ferritina. Então, diz o seguinte, eu estou tendo um estresse oxidativo dentro desse meu fígado, por inúmeros motivos que eu já citei alguns. Que vai mostrar ali. Que vai mostrar ali. Tá. E essa alteração vai gerar uma alteração na minha ferritina. Beleza, então eu tenho que tratar a alteração metabólica para essa minha ferritina melhorar. O que a gente escuta hoje, inclusive, na internet? Indicações de fazer sangria, que é você fazer uma retirada de sangue. Isso não melhora a ferritina em hipótese alguma. Não é essa forma de se tratar uma alteração de ferritina nem uma esteatose hepática. Hoje, dentro da ortomolecular, nós sabemos que alterações na tireoide fazem com que a gente também tenha alterações nessa metabolização da gordura. Então, se eu tenho alteração do hormônio da tireoide, eu tenho uma tendência maior a ter depósito de gordura no meu fígado, principalmente quando eu tenho baixa do hormônio T3 da tireoide. E a gente vê muitos colegas que não pedem T3, só pedem TSH e T4. Sim. Então, normalmente a gente pede T3, T4 e TSH. Por quê? Porque o T3 tem uma importância significativa no controle da esteatose. Dentro da indústria, a gente tem uma substância chamada ezetimiba, que vem junto, muitas vezes, com o remédio do colesterol, a rosuvastatina. A ezetimiba também ajuda nessa alteração inflamatória que ocorre dentro do fígado. Tá? Já tem na indústria. No Congresso de Cardiologia do ano passado, se falou muito dos pacientes, olha que interessante, a resistência insulínica também gera esteatose. E a esteatose gera aumento de ferritina. E o aumento de ferritina mostra processos inflamatórios crônicos, sejam eles articulares, sejam eles hepáticos, seja ele de artrose, por exemplo. É uma doença inflamatória crônica, vai alterar a ferritina. Então é preciso que o médico entenda que existem várias possibilidades dessa ferritina estar mais alta. Outra possibilidade, dentre as que eu citei, é a falta de B12. Então eu só consigo absorver e carrear ferro se eu tiver B12. Olha. E uma outra coisa muito interessante, para eu ter essa alteração de tirar a fonte de energia de lipídio, colocar lá em depósito como triglicerídeo, para ser um estoque de gordura, o triglicerídeo, muitas vezes, a gente está tendo dificuldade em ter um controle muito eficaz só com os fibratos, que é o que a gente tem dentro da indústria. Então, nesse congresso último de cardiologia, se falou da importância da lipase, que é uma enzima que a gente produz no fígado, que ajuda na metabolização das gorduras.
Lipase. Lipase, ela é produzida no pâncreas, desculpa. Mas junto com o fígado, ela ajuda nesse depósito de forma de triglicerídeo. Então, se eu não tenho lipase do meu pâncreas, eu também não tenho uma capacidade ótima de metabolizar essas minhas gorduras em forma de triglicerídeo. Então, mostrando que não é só o colesterol o vilão. O triglicerídeo nos dias de hoje, a gente sabe que é um vilão muito maior do que o colesterol propriamente dito. E existem hoje medicações para o triglicerídeo? Existem os fibratos dentro da indústria. Mas dentro da horta a gente lança a mão dos fibratos, a gente lança a mão do ômega, a gente manipula a lipase, eu às vezes coloco a amilase, que ajuda nos carboidratos também. Então tem uma abordagem um pouco diferente da medicina convencional. Até bem pouquíssimo tempo a gente dizia que esteatose não tinha tratamento, a não ser que fosse pelo emagrecimento e pela dieta, né? Mas a gente pode lançar a mão de medicamentos que ajudam.